Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso segundo podcast, ao nosso BoloCast. Espero que vocês gostem de mais um tema que a gente vai trazer aqui para vocês. E hoje, o tema que eu e o Augusto a gente escolheu para trazer é o que nos motivou a começar a dançar. O que será, hein, que me motivou e o que será que motivou o Augusto? Então, assim, eu já também tô curiosa para saber, de repente, o que motivou você que já dança a dançar, e também tô curiosa para saber aquele que vai vir aqui nos próximos dias, que eu sei que você tá assistindo aí, de repente você vai ser nosso aluno, eu quero saber o que te motivou. Quem sabe o nosso tema que te motiva a começar a dançar, não é verdade, Augusto? É complicado. É complicado falar sobre o que te motivou? Mas vamos levar em consideração que hoje eu sou casado, né, tenho 2 filhos, né? É um pai de família. Pai de família, né? Cuidado, tá tudo bem, né? Tá tipo, 40 anos. Tá com os cabelos brancos, vamos levar né? em consideração que quando eu comecei a dançar eu tinha 14 anos, eu tava ali na minha adolescência, na juventude, Nossa, né? faz tempo, hein? Faz um tempinho já. Então, naquela época não tinha nem internet ainda, não tinha nem podcast. Por que você tá vermelho? É porque o meu motivo não foi tão... Será que eu escolhi um tema bom? Na realidade, assim... Não, gente, é importante falar, é legal. Não, mas eu acho que assim, se o podcast tá aí pra isso, a gente também não pode mentir, né, amor? Não pode mentir. Mas enfim, bom, o que me levou a querer dançar foi pegar a mulherada. Tinha que ser, você pediu pra falar a verdade, né? Pode dar um beliscão por baixo da mesa. Ele vai sair. Mas, gente, é o que eu falei, eu tinha 14 anos, né? Tipo, começava a sair pras baladas, né, e tal. 14 anos? Pois Nossa, 14 anos. Mas, enfim. Meu filho, quando tiver 14 anos, eu não vou deixar sair de casa. Ele vai sair. Você não vai segurar, ele vai sair, não tem como. Mas vamos lá, vamos para o nosso BogoCast, né? Mas enfim, galera. Então vai virar uma DR mesmo, familiar, né? Aqui. Porque com 14 anos comecei a sair, aí a gente... Para quem é de Londrina, talvez, né, eu vou falar alguns nomes aqui e vocês se identifiquem, né? Então tinha Apoteose, tinha o Chopana, aí tinha o Seresteiro da Lua, tinha o Acústico. Nossa, isso eu ia. Né? É porque eu sou bem mais jovem. Tinha tantos lugares legais, assim, aqui pra sair dançar. Tinha mesmo. E não tinha, assim, essa questão, assim, de... só pode entrar maior de 18 anos de idade, né? Era uma coisa que você ia com os amigos, entrava. É porque era tipo um barzinho, né? Como tem bastante bar hoje também, né? Que toca música. E aí Mas era muito sertanejo, né? Naquela época ainda eu acho que o que tava bem forte era o pagode, né? Porque eu, com 14 anos, assim... Acho que tocava muito aqui na nossa região, era década, aí final dos anos 90, começando dos anos 2000, assim. Então eu peguei, assim, bem que o final da época do pagode, aquele boom da lambada, e aí depois entrou muito o tema universitário, que a gente usa até hoje, né? Que aí realmente, assim, foi aonde eu deslanchei na dança, porque eu peguei a época do forró universitário. E aí, na época do forró universitário, tinha o Pau Brasil, né? Aonde, acho que hoje é o Zanoni, né? Ali próximo ao lago, tinha aquela Chopana lá. E aí tocava. Era o grupo Mamulengo, um abraço pro Nico, pra toda a galera aí. E aqui em Londrina, virou uma febre, né? Forró universitário. E a gente chegava e fazia aula de dança, você tinha os amigos e tal, e aí você ia à noite pra dançar, era meio de semana, ninguém tinha que se preocupar em trabalhar no dia seguinte. Tudo adolescente. Tudo adolescente, né? E assim, aquilo, eu vi que eu dançava, abraçava as menininhas, dançava e me dava bem, aquilo, eu queria, era legal, queria mais, né? Queria dançar mais. E aí depois eu comecei a ver que me fazia bem emocionalmente. Aí depois eu comecei a entender que o que me fazia querer dançar não era isso, mas era o bem-estar que aquilo me proporcionava, né? E aí hoje é o que eu prego nas aulas até hoje, que a dança ela é uma qualidade de vida, né? Eu acho que por eu ver que eu conseguia desenvolver as minhas habilidades de coordenação motora, de ritmo, de musicalidade, aquilo me gerava uma sensação de capacidade. E eu acho que assim, essa sensação de você se sentir capaz, não só na dança, mas em qualquer coisa que a pessoa peça,
Tipo, eu falo, Lidiana, faça isso pra mim, você consegue fazer? Isso te gera uma sensação de capacidade. Como o contrário é verdadeiro. A sensação da incapacidade também, ela é horrível. Né? Você se sentir incapaz para uma coisa, você não quer voltar. Então hoje o que eu mais prezo dentro da sala de aula é ensinar movimentações onde você, aluno, vai se sentir capaz, porque aquilo vai te gerar uma sensação de bem-estar e você vai querer voltar no dia seguinte para executar uma nova tarefa e se sentir capaz novamente. Então acho que essa sensação que me dava essa sensação de capacidade me fazia bem, e aí eu queria voltar, eu queria dançar de novo, e aí juntava com os amigos que eu fazia, juntava com as menininhas que eu conseguia namorar, e assim tudo, né, a hora que eu vi eu estava totalmente envolvido, né, eu acho que a dança, ela ajudou a elevar muito o meu ego, né, ela ajudou a trabalhar muito, assim, a minha autoestima, então eram tudo sentimentos positivos que somados gerava uma coisa maior, né. Mas olha que interessante, né, ouvindo você falar por esse ângulo, que bom, né, que você começou a dançar, que interessante que você viu que no começo ele era uma satisfação, assim, de ego, né, em primeiro lugar, que você estava dançando e estava ali conquistando algumas meninas, mas depois que você foi vendo por esse lado da capacidade, porque você na verdade foi descobrindo um dom, né? Porque você tem o dom de ensinar, né? Que é isso que a gente acaba sempre falando para você aqui e os próprios alunos falam, né? Ah, se você ainda não aprendeu a dançar em algum lugar que você está fazendo aula, ou se você se sente com alguma dificuldade, é porque você ainda não fez aula com o Augusto. Porque ele realmente desenvolveu uma didática muito incrível. Então, que bom que ele teve essa sacada, mesmo nesse momento de diversão, que é descobrir que você essa sensação de capacidade e que a sua capacidade de ensinar o outro, né? Porque a gente sempre fala sobre isso. Estar lá e dançando e satisfazendo o seu ego é uma coisa, mas estar te fazendo bem e ensinar o outro é outra coisa, né? Que são duas situações diferentes. Na realidade, eu acho que isso poderia até ser um tema de um outro BogoCast, então, né? Guarda na gaveta. Mas eu acho que é super legal, porque existe uma grande diferença entre você ser um dançarino e você ser um professor. Eu acho que, resumidamente, a maior diferença entre as duas coisas é assim: quando você é um dançarino, você tem que pensar em você. É igual você é um jogador de futebol, você tem que pensar na sua produção, na sua capacidade de fazer aquela determinada atividade. Agora, quando você se torna um técnico, quando você se torna um professor, é você conseguir extrair o melhor daquela outra pessoa, certo? Uhum. E as duas coisas te geram bem-estar. Então, talvez eu tenha esse reconhecimento também como um professor, porque eu enxergo a satisfação não só no momento que eu danço, mas eu enxergo a satisfação no momento que eu encerro uma aula e um aluno vem me dar um abraço, um aluno vem me agradecer, dizer assim: nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir dançar e agora eu tô dançando. Nossa, que aula gostosa, hoje eu nem vi a hora passar. Nossa, ai Augusto, muito obrigado. Nossa, olha, eu nunca imaginei que meu marido ia dar conta de dançar e ele tá ali mais animado do que eu dançando, as esposas falam, sabe? Que legal, né? Então eu acho que isso, assim, esses feedbacks assim que eu acabo recebendo sem pedir, é o que me continua elevando o meu ego, continua me fazendo bem-estar, continua me colocando pra cima. Sim. E me fazendo ter vontade de fazer aquilo de novo, sabe? Porque eu falo, pô, gostoso, se eu conseguir gerar isso na pessoa, então amanhã eu quero gerar isso novamente, né? Então acho que são sensações de satisfação que a gente gera, tanto dançando quanto ensinando. Eu acho que esse é um tema bem legal pra gente abordar num podcast único. E eu acho que também é legal, de repente, num podcast, a você que tá assistindo a gente, de repente, se você tem essa sensação bacana aqui na escola, através da aula do Augusto ou de outro professor, você participar de um podcast nosso. Então fica o convite para alguém que queira participar. Seria legal, sabe, de repente, a gente chamar um aluno aqui e ele falar um pouco da sua experiência, o que é vivenciar, né, dentro de sala de aula, isso que a gente fala. Mas vamos lá, já que o tema hoje é o que te motivou a dançar, eu já queimei minha cara aqui e falei, né? Mas e você, querida esposa? O que te motivou a dançar?
E agora? Um contrato de comunhão total de bens. Eu fui obrigada, mentira. Primeiro que eu achava que eu sabia dançar muito, né, gente? Porque eu também frequentava o acústico, eu também tinha os meus amigos de balada. Nossa, eu nunca te vi lá. Porque a balada era grande. Então eu também saía pra dançar e eu achava que eu sabia dançar pra caramba e pra mim era o suficiente, né? Até eis que, né, eu encontrei o Augusto e eu tinha outra profissão, trabalhava em outra empresa e quando a gente decidiu se casar, ele falou, bom, agora eu acho que é hora de a gente trabalhar junto, então você vem trabalhar aqui comigo, só que eu não sabia dançar, então eu acho que esse é um tema legal para eu, porque eu sou uma experiência, né, dele, que eu aprendi tudo que eu sei com ele. Então, depois que eu me casei, eu tive que aprender a dançar, né? Eu tive que aprender, não é porque eu quis, não. Mas talvez, assim, não, eu gostava de dançar. Mas talvez o que te motivou a querer dançar foi, tipo assim, você com você mesma, de chegar e falar assim, porra, agora eu preciso dançar à altura também, né? Porque eu tô casada com o Augusto. E talvez isso tenha sido um fator de motivação para você, de superação, talvez, né? Não, sim, claro. Mas é que ali no começo, não vou falar sobre isso agora, claro. Mas assim, como a gente, em pouco tempo, a gente organizou o casamento e tal, casou, a gente dançou no casamento, né? A gente não tinha muito tempo para aprender. Eu não sabia dançar, e no meu casamento eu tinha que dançar. Então, ali para mim, já foi difícil, né? Porque ele sabia dançar muito, eu não sabia dançar nada. Eu não fazia aula de dança, então ele teve que me ensinar aquela coreografia, igual a gente ensina para os noivos aqui, que nunca fizeram aula. Então, ali foi meu primeiro contato, minha primeira experiência com a escola de dança. Então, depois que a gente casou, daí eu falei, nossa, agora que eu fui lá, dancei no meu casamento, ele é profissional, eu não sou, eu preciso aprender a dançar. Então, realmente, o que me motivou a aprender a dançar, né, a começar a dançar... Foi a necessidade. Mas a intimidade, assim, era difícil, né? No começo foi bem difícil, porque a intimidade atrapalhava, porque nós somos casados e tudo mais. Mas, graças a Deus, isso é uma coisa que, com o tempo, a experiência, ela nos trouxe. Que a gente soube dividir bastante, hoje a gente se respeita. Claro que tem dia que a gente não tá legal, mas a gente já aprendeu a se respeitar, a se gostar e a separar as coisas. Porque uma coisa é a profissão, uma coisa é o nosso pessoal. Entendeu? Mas o que me motivou a começar a dançar foi porque é o meu trabalho, virou o meu trabalho, para que eu possa vender melhor, para que eu possa estar aqui, explicar melhor para vocês sobre dança, eu tinha que conhecer do meu produto e também para poder virar a parceira de dança dele. E com o tempo, então eu fui a sua maior motivação. Você foi a minha maior motivação. Que bom. Mas com o tempo eu descobri que, assim, eu gosto sim, né, de dançar. Eu tenho as minhas preferências, que a gente vai falar sobre isso em outro podcast também, que é o tango, é a minha paixão. Depois eu gosto do samba também. Mas eu aprendi a gostar muito, mas a minha motivação foi o Augusto. Ó, que lindo, hein? Olha só, tá valendo. Começou a dançar pra pegar as meninas na balada, depois virou minha motivação. Você viu, mas, né? Nossa. Põe uma foto minha na sua cabeceira lá e olha todo dia. Bom, mas assim, eu acho que isso que você falou também, Lid, da gente ser casado, eu vou citar uma referência aqui, que é o nosso querido mestre, o Jaime Arocha, né? E uma vez, numa das aulas fazendo com ele, ele falou que a dança de salão, ela não era para os casais, ela era para os amigos. E aquilo gerou, assim, mó burburinho dentro da sala de aula, né? O pessoal, como? Tô aqui com a minha esposa, não sei o que e tal, né? Aí ele, com a inteligência dele, falou assim, você é amigo da sua esposa? Se você for amigo da sua esposa, vocês vão se divertir dançando. Agora, se você já não tiver mais respeito por ela, se você já não souber mais dar o limite para cada um de vocês, a dança ela vai mais estressar, porque vocês casados, vocês têm liberdade, vocês têm intimidade e vocês falam coisas um para o outro do qual você não falaria para uma pessoa desconhecida, do qual você não falaria para um amigo. E aquilo, sabe, quando você faz 200 mil aulas, mas aquilo te martela? Uhum. Então, assim, realmente... Eu acho que, assim, uma coisa que nós aprendemos juntos, né, dentro dessas nossas motivações de evoluir, de aprender a dançar,
foi através da dança a gente aprender a se respeitar como casal, né? E a gente vê que realmente, então, assim... E se divertir, né, com a dança. Exato, sabe? Então, acho que, assim, mais um tema para um podcast pra gente poder falar, sabe? Porque eu acho que a dança, ela tem um fator muito forte, muito positivo, que é aproximar os casais, a fazer você aprender a respeitar o limite, o espaço e o interesse, a vontade de cada um. Mas também, se você não souber se respeitar, não adianta você vir com o seu par aqui, porque na realidade ela vai te chamar pra vir pra aula de dança e vai falar assim, ai amor, eu não tô afim de brigar hoje não, prefiro ficar em casa assistindo TV, né? Mas se você aprender a ser amigo da sua parceira, da sua companheira, com certeza a aula de dança ela vai ser a melhor atividade que vocês podem fazer juntos, porque ela é uma atividade pra você fazer em par, né? Em par. Mas se você também não tiver par, pode vir, que tem bastante par aqui. Não, você vai fazer em par, não obrigatoriamente com o seu namorado, com a sua esposa, mas você vai ter um par com o seu amigo, você o futuro namorado, com a sua futura namorada, com o seu novo amigo. Então, acho que assim, você vai dançar em par, mas... A dança de salão é uma dança de par, de dois. Mas, enfim, você vai se divertir com a pessoa que está ali junto com você. E que não obrigatoriamente vai ser o seu companheiro de vida, exato, né? Bom, acho que é isso. Eu já falei um pouquinho aqui da minha motivação, o Augusto falou um pouquinho da motivação dele. E se você gostou desse conteúdo, se você também tem uma história interessante, quiser contar pra gente, deixa um recadinho aqui. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo BogoCast. Isso aí.